Noite, gente. Boa noite para todos, sejam super bem-vindos. Uma alegria podermos estudar juntos e junto com a Mora Raquel para Chapin Haas, nessa noite friazinha aqui em São Paulo, pelo menos, quente no Ceará. Nós vamos iniciar fazendo as bênçãos do estudo da Torá, em seguida eu passo a palavra para a Mora Raquel. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה וערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. E Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu im kol ha'amim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten a Torá. Uma alegria estar com você, Raquel. Bem-vinda e obrigado desde já. Alegria estar aqui com vocês, alguns rostos caros conhecidos, alguns amigos, outros que vamos ficar até na próxima meia hora. Assim, é, eu gosto mesmo de fazer esse estudo conversando. Então, quem já me conhece sabe que pode interromper, perguntar, mesmo nessa dinâmica online, levanta a mão, escreve no chat, eu tento acompanhar, fica bem à vontade, essa coisa de ficar aula, aula, nesse assunto não é a dinâmica preferida da minha pessoa, eu gosto mesmo de ir conversando com amigos, né? Não é uma lecture, uma palestra, uma coisa, é assim, livre pensar sobre o momento da Torá dessa semana. Então, eu não sei quantos de vocês já tiveram oportunidade essa semana de abrir o livro e de se localizar em que momento a gente está, eu fazendo assim um link da onde a gente vem, para onde a gente vai, o que que aconteceu. Então a gente acabou semana passada, drama, aquela questão assim, o nome da Paraxá foi dado pelo personagem, na verdade, da semana passada. Então, teve aqui o Pinhas, foi uma pessoa de atitude, vamos dizer assim, sem julgar, né? Todos os personagens da Torá têm sua hora, seu lugar, sua função. Tava rolando, né, uma todo mundo com todo mundo, o povo moabita era proibido ao povo israelita, mas who cares? E aí então Deus falou assim: não, eu me importo, mandou uma praga por estarem os homens israelitas dormindo com mulheres israelitas, e assim, não, não pode, não pode acontecer isso. E aí, para que essa praga cessasse, veio este pessoa de atitude, vamos colocar dessa maneira, e matou um casal de uma vez só. Pegou uma lança, atravessou esse casal que estava tendo relações sexuais em praça pública para desafiar aquilo que era o proibido. E quando você chegou no limite, parou, parou, não vamos chegar, continuar por aqui. Deus falou: tá bom, acabou, a praga cessou, mas que isso não se repita por aí. Eu paro a praga, mas vocês também param de fazer justiça com as próprias mãos. E assim terminou a paraxá da semana passada. Então, a minha pergunta e o link, como eu vou costurar, né, o o pensamento hoje, livres pensares, hoje, seria assim: e a liderança, de quem é? E o líder, qual é? Né? O que, que Moisés teria para dizer sobre o que aconteceu? Então, a Paraxá chama Pinchas e não chama assim, e Moisés se calou. Né? Teve outros momentos até que Moisés se calou, Arão se calou, quando morreram os filhos dele. Teve várias coisas, mas
a gente está num momento que me chamou a atenção, e me chamou a atenção porque eu fui ler os vários Midrashim, né? Todo mundo está à vontade sobre Midrash. Quando eu falo Midrash aqui, todo mundo acompanha. Então, lendo Midrash sobre essa paraxá, vários Midrashim vão falar exatamente sobre esse momento de liderança do líder máximo. Quando esse líder fica sem ação. O que aconteceu? Por que Moisés teria falhado ou não falhado? É isso que a gente vai conversar, né? É, na no ímpeto, né? Na ação, na atuação, em momentos tão decisivos. E aí o que eu estava falando com o Rabino da Viléu era assim, eu ia focar muito nesse ponto, quando hoje de manhã eu vi que a chamada para o encontro de hoje eram as filhas de Tzelofahar. Mas aí eu fui refazer aqui, inclusive o link, né? A gente pode conversar sobre isso. É a mesma questão, a liderança, quando surge o questionamento das filhas de Zelofahar, Moisés fala assim: boa pergunta, né? Não sei. Ele joga também a liderança. Não, cadê o ímpeto? Cadê aquele chefe? Aquele que já está há 38 anos, pelo menos, na condução desse povo? E ele fala assim: não sei. Boa pergunta. O que está acontecendo com esse líder nesse momento, já nos finalmente da, da história dele? Então, é isso, é assim que a gente vê esse líder, é isso que a gente espera dele, é esse o papel. Eu não sei se vocês já tinham pensado nisso, ou se era algum lugar, André, eu sei que você estava no estudo, né, segunda-feira na CIP, eu não sei se lá no, naquele grupo vocês tocaram nesse, abordaram esse aspecto também do, abordaram, tá. Mas, Então, Raquel, não sei. Ah, a abordagem lá era pô, uma boa liderança é aquela que anda no compasso da massa que ela governa. Ou seja, não adianta ser muito na frente e nem ficar no arrasto. Tem que saber o ritmo certo da comunicação do líder com a massa. É essa abordagem que a gente falou sobre muito na frente ou muito atrás. E é muito complicado, a gente não chegou em conclusão nenhuma, tá? tá. O Midrash é outro lugar, tá? Foi de boa liderança, mas nem muito à frente, nem muito atrás. Ele levou os Midrashim vários, né? Eles estão falando assim, levaram para o lugar da maturidade, que é a boa liderança, um pouco tangencia isso que o André estava trazendo do outro estudo, do outro grupo, né? Mas está falando qual é o lugar desse líder, vou dizer, da minha idade, dos 60 anos, né? Esse líder que não é o líder de 20 anos, o líder dos 60, 70 anos, o líder maduro, que já aprendeu muita coisa e que já viu muita coisa, que já não precisa provar mais muita coisa, que já tomou muito na cabeça, né? Então, o lugar do Moisés aqui, ele, o que a gente vai ver, o que, da onde está chamando a atenção. Se a gente for olhar aqui o texto em si, vai acontecer o seguinte: veio desse lugar, então essa complicação da paraxá passada, ninguém estava mais respeitando ninguém depois de 30 anos, de novo, depois do grande trauma, né, do episódio dos espiões, o povo quer de novo voltar para Israel, para o Egito, em vez de entrar e de confiar depois de tudo. Então, ele percebe na liderança dele que alguma coisa ele não pegou, né? Que esse povo tem, é muito mais complicado e não confia nele como se esperava, porque depois daquele episódio tem um trauma muito grande quando o povo fala assim: depois de 38 anos,
né? A gente quer voltar para o Egito, né? E tem essa proibição grande dos moabitas. E eles desafiam de uma maneira de pôr a própria vida em risco, que precisa um outro líder, que Moisés estava fazendo o que Deus mandava, estava falando, estava pondo panos quentes, até que precisa um radical, como Pinhas, para acabar com a pandemia e para que Deus ouvisse. Então, Moisés vê. Então, diferente do que você está trazendo, André, o Midrash, ele fala assim: tinha alguma coisa que Pinhas viu, um tipo outro de liderança necessário, em momentos necessários, que Moisés percebeu que ele não estava dando conta. Né? Que Moisés falou assim: eu sou totalmente. Eu não sou esse líder de Pinhas, e Deus mesmo falou que não quer essa liderança, mas resolveu, deu certo. Né? Então, também foi um outro trauma em liderança, né? Naquele momento. Fala, André, você levantou a mão. Ah, posso falar? Foi. Eu não queria te interromper, você quer terminar o encadeamento? Não, a ideia era essa, que tinha esse outra liderança. Porque depois vou começar uma coisa mais longa depois. Fala agora. Então é o seguinte, eu acho que tem uma coisa importante do ponto de vista amadurecimento, tá? Amadurecimento não só do líder, de líderes, como amadurecimento da massa também. A ironia dessa paraxá é que, como você falou, se passou 39 anos e o objetivo era trocar a geração para que fosse uma geração que não tivesse ainda os vícios da velha, né? Esse é um ponto. Será que aconteceu? As massas ainda não aprenderam? O líder e a massa se comunica? O líder é fator essencial para a massa ou a massa deveria ter sido educada para poder ter um líder X? Isso é um ponto. O segundo ponto é um pouco teológico, que eu queria só pincelar aqui, tá? A relação de Deus com o povo e a relação de Deus com o líder, ela vai se transformando à medida que essa jornada de Bamidbar ela vai prosperando. Estamos aqui a 2 capítulos do fim, por aí, né? Então, o que que acontece? Até no episódio de Bilam, Deus também começa a vacilar naquele diálogo. Vai, não vai, faz, não faz. Ah, vou apostar em você. De repente sai uma benção, não sai uma maldição. Deus também vacila. Ora, se Deus é onipotente, não deveria ter dúvidas. O que eu acho importante é que Deus se transforma nesse momento também, onde Pinhas representa a ação do homem que toma a história nas suas próprias mãos e não fica transferindo para Deus o que deveria falar e o que deveria fazer. Então, eu acho que tem uma tensão entre essa atitude de como se comunicar com Deus e qual é o objetivo de Deus. É finalmente passar o bastão para a humanidade ou para o povo Tá. e a Então, responsabilidade do povo e do líder. É só isso, eu só queria pincelar essas coisas. não, ótimo, porque é o caminho que eu fui construindo para chegar e colocar as filhas do Tzelofahad na conversa, né? Então, elas vão entrar nesse lugar, né? A ideia, pulando assim, da maturidade, assim, na história, se a gente for pegar o texto, o que que vai acontecer agora? Né? Então, Moisés fica calmo, fica na dele, e logo no comecinho aqui, deixa eu ver onde que tá, a gente foi ver, ele vai no capítulo, quando acaba essa história do Pinhas, assim, ele começa a fazer um censo,
né? Ele logo demanda outro censo, de novo censo. Então ele pega assim, peraí, deixa eu ver quem é esse povo. Esse momento de governar, de liderança dele, ele quer saber de novo com quem que eu estou falando, quem é quem, e vai de novo nesse senso, coloca de novo Korah, quem era quem Korah, e vai ser importante no censo falar essa coisa de Korah, porque as filhas de Zelofehad depois vão mencionar isso, e aí fica no capítulo, esse aqui é 27, 26, tem três versículos, assim, 51, né? 52 falou o Eterno Moisés. 51, 52, 53, 54. Tem uma cronologia que é muito interessante, assim, se alguém tiver com o livro, mas eu leio rápido assim, nessa tradução desse aqui, tá? Ele vai falar assim: esse é o registro dos homens israelitas, então ele dá um número, 601.730, e falou o Eterno, e aí vem a ordem. Então, em liderança, esse Deus que você mencionou, entre estes a terra será repartida. Então, vem uma ordem, primeiro, muito clara, muito nítida do que é o certo para o líder fazer. Qual é a ordem, o que é o certo, né? A terra será repartida proporcionalmente de acordo com os nomes listados. E aí vem, para os grupos maiores, aumente a porção. Para os grupos menores, diminua a porção. Então, para esses, qual é o tamanho? Uma coisa assim, bastante definida e tal. Depois, no 55, vem uma coisa assim: a terra, além disso, será repartida por sorteio. Opa, como é que é? É objetivo claro. A terra vai ser dada por tamanho, por proporcionalidade para essas pessoas, ou vai ser sorteada. Então, esse Deus que você está trazendo aqui, né? Você fala assim, fofa, decide, né? O que você quer fazer? Eu agora vocês estão me ouvindo porque congelou para mim. Estamos te ouvindo. Vocês Estou estão ouvindo. ouvindo? Estamos te Sim, Ah, ouvindo, sim. Estamos te tá. ouvindo. Tá, então assim, uma coisa assim, decide. O mesmo Deus vai dar uma instrução aqui de ordem objetiva e clara, e depois vai dar de sorteio. E aí, o que é essa história dessas duas ordens seguidas? São aquelas mesmas, sei lá, que a gente pode falar duas vozes que Abraão ouviu no sacrifício, né? Mata, não mata. Então, você dá. É esse Deus que a gente tem o tempo todo como líder, como quando eu vou tomar uma iniciativa. Esse líder, ele tem que ter um ímpeto, ele tem que ter uma iniciativa. E a iniciativa do líder vai ser da ordem do certo ou vai ser da ordem do justo? Que o líder vai fazer? Em que momento esse líder vai optar pelo certo? Em que momento esse líder vai optar pelo justo? E o Deus já está falando para ele: ó, você vai ter que saber. Um bom líder tem que saber o certo ou o justo. Não é andar com o povo. O povo, ele tem os seus momentos e o líder tem que saber enxergar quando ele tem que agir pelo certo, quando ele e que vai dar para ele esse critério? Maturidade, né? O que vai dar para o líder esse ímpeto, né? De agir certo ou de agir justo? O justo, muitas vezes, vai ser fazer sorteio. Né? Por mais injusto que a gente pensa que sorteio é tudo menos justiça, quando você não sabe de quem é, para quem que você vai dar e é de todo mundo, o justo é um sorteio. É certo o sorteio? Não, não é certo um sorteio, né? Mas é justo. Então Deus já está falando assim: você vai encarar situações de terra, você vai encarar situações ali que vai ter que ser sorteio. Você vai tentar fazer o máximo. A regra é
proporcionalidade para esses nomes, mas a vida, amor, tem imprevistos. A vida, nem eu, Deus, com toda a minha lei, vou conseguir dar conta de te explicar tudo que você vai encarar pela frente. Então, eu vou te falar. Tem um critério aqui, proporcionalidade para esses nomes que você já contou, você já fez o censo. A partir daí, sorteio, improvisa, faça o que é justo. E aí é que eu achei incrível quando a gente está falando aqui, nesse momento de que Moisés está procurando e está né, o tempo todo perguntando para Deus quem vai ser meu sucessor, como vai ser a liderança, o que vai acontecer agora a 2 capítulos de acabar a Torá, né? 2 parashot de acabar a Torá. Como é que você vai ser? Como que a gente vai entrar na terra? O que vai acontecer? Eu estou falando, olha, o líder próximo vai ter que escolher entre aqui, entre certo e justo. E aí, quando a gente está nisso, e o nome Pinhas é muito interessante. Se a gente vai ver, Penthouse, house, né? Pen é aquela coisa que vai falar assim em hebraico, quer dizer assim, talvez pode acontecer, é possível que aconteça, né? Pen, tihye, pen, não sei o que lá. Em hebraico, esse pen, em hebraico bíblico, acontece muito, é, talvez aconteça, pode ser que, é possível, né? E o Hans quer dizer assim, pode acontecer, né? Então o nome do Pinhas, né, que a gente, o nome da Paraxá é o líder tem que estar sempre atento àquilo que pode acontecer, pode vir desde o mais radical, que é o que veio da onde a gente terminou a Paraxá da semana passada, aquela coisa que tem que acontecer para parar, para cismar, e que tomara que não precise nunca, e que aquele líder não estava pronto para isso, né? Quem sabe acontece aquele aleatório, né? Que é o nome do Pinhas, o aleatório, né? Então, um líder tem que estar entre, né, o ímpeto, aquele que vai fazer assim, nos momentos mais aleatórios. E, e, a, e, né? Assim, e o Deus é essa presença do aleatório. O Deus é a própria presença, é esse o líder, é isso que vai acontecer e ele está preparando Moisés para isso, na realidade do randômico, né? Que ele está chamando de realidade. É, peraí, Raquel, só para ser, fala. só para pontear, é hora de deixar o estado de Maná, Hum. tá? Peraí, estado de Maná? Ah, porque daí você vai entrar na terra onde você vai trabalhar, onde você vai, né, produzir o que você vai comer, O estado de né? Maná significava o estado de uma certeza, lembra? Hum. Ah, tá. Tá, entendi. Entregue de mão É que ele beijada. está chamando, aqui o Midrash, ele está chamando assim, a presença do randômico, aleatório, ele chama a realidade do certo. O lugar do certo, né, do lugar daquilo que a gente não sabe. Né? E quando você domina esse lugar esse lugar do aleatório e o lugar que você não sabe, né, é o que ele chama da maturidade, né? O sorteio não precisa precisa sempre estar como uma opção, aliás, precisa estar. Você precisa saber lidar, né, com esse lugar randômico. Você precisa saber esperar que ele é parte da vida. Esse lugar da certeza, então, o lugar da maná, assim, não é o lugar da maturidade, né? Não é o lugar onde você
vai viver, né? Você tá na maturidade, você sabe que não é nada garantido e que você não pode nem comandar todos os dias. Vai ter dia que vai vir com água, ver. Você colher, né? Vai chover molhada. Mesmo que caia, vai vir molhada, né? É, o- ahn, a interferência do Pinhas é aquilo que é possível acontecer, ao mesmo tempo que se abre espaço para aleatório, para certeza, pois temos a certeza de não saber, né? Decidir. E aí a gente precisa tomar decisão, né? Quando a gente tem a certeza de saber decidir, é que a gente vai tomar decisão. E esse é o líder, né? E é isso que se esperava de. Se eu não posso tomar a certeza, então, então eu só estou na certeza de que ela seja justa, né? E aí vão a aparecer as filhas de Zelofacad. Termina assim essa história, fala de, mas é as filhas aparecer assim. É, a primeira coisa que o Midrash vai falar delas vai dizer assim, a grande qualidade, né, delas é assim, elas na hora certa, né? Quando não é que elas aparecem assim, quando você está falando de herança, quando você está, né, nesse momento das terras, quando você está falando de liderança, então, assim, elas vão aparecer no momento de certa com a fala certa, pleito certo. E aí é impressionante como o Midrash chama atenção até no hebraico, quando fala assim, va tikravna vata amodna. É um hebraico que não é muito comum quando usa esse tá na frente e o na. Mas assim, vatikra, já tem uma inferência assim no hebraico que mostra assim, já são pessoas especiais. E aí, lê assim, é muito trecho que fala delas, mas assim, são cinco filhas e falam em cinco gerações, né, do patriarcado. Então, elas são filhas de fulano, que é filho de ciclano, que é filho de beltrano, que é filho... Então, trazem, falam seis, contando elas, são seis gerações, assim, mas traz cinco, então são cinco por cinco, quer dizer, para cada uma é muita. Já falam assim, elas não são pouca coisa, né? Já traz uma postura, então elas se postam muito bem pelo hebraico, a postura delas é bonita, elas aparecem na hora certa, com o pleito certo, muito bem amparadas, não são qualquer pessoa, elas trazem. E o Midrash fala assim que elas são tzadkaniot, assim, não é tzadikot, né? Não é assim justo. É quase assim, tem uma coisa no hebraico que fala tzadkaniot, do plural, e Rahmaniot não são Rahmaniot, também tem toda uma linguagem que as diferencia, quer dizer, elas são justas na hora certa, no momento certo. Elas são sábias no assunto certo, na hora certa, de um jeito. É sabedoria e justiça especial, do jeito certo. E elas têm também, são definidas pelo Midrash como darshaniot. Elas sabem fazer drashá, elas sabem se explicar também de uma forma específica. Então, até os adjetivos que são usados elas são muito especiais. Não é todo mundo que tem. Quem é inteligente é uma inteligência diferenciada da delas. Quem é justa tem uma justiça diferenciada da delas, né? É muito interessante. E o pleito delas, eu acho que todo mundo aqui sabe, mas assim, elas vão falar que o pai delas morreu de morte morrida, né, pelos próprios pecados,
E se ele não teve filhos homens, por que que ele não ganha herança de terra? E elas vão então pleitear o pedaço de terra delas. É, em muitos lugares e em muitas interpretações, elas são vistas como feministas porque pleiteiam e ganham é, direitos iguais, né? E não é que eu não gosto dessa explicação de forma alguma, mas tem uma outra leitura que vai falar assim: não era isso que elas estavam fazendo e não foi por isso que elas ganharam, e não me interprete mal, não tem feminismo algum aqui, não que isso seja ruim, mas o que elas estão fazendo, e o Midrash diz aqui, que quando elas vão para Moisés e levam essa demanda, né? Elas estão falando assim: se meu pai teve filho homem, para eu ter terra, o que que vai precisar? A minha mãe casar com o meu tio, ter um outro filho, e aí eu vou esperar, e é isso que tem que acontecer para a gente ter terra. Então, calma com essa lei de herança de terra, faz aí, sei lá, se é o sorteio que está na Torá, vai com calma. Elas vão perguntar: olha, vê lá o que você vai fazer, dá um tempo nessa herança, porque a gente não pode ficar sem terra, tem que dar um tempo para minha mãe. É isso que você está falando? Né? Então, quando elas trazem muito bonito, num hebraico muito bonito, e elas colocam, então por isso fala assim, elas têm uma drachá, elas fazem um drash e elas trazem uma justiça, elas não são revolucionárias, elas não estão trocando a lei, elas não estão fazendo alguma coisa que não existia, né? Elas estão trazendo dentro daquilo que já existia, elas trazem um questionamento ultra sofisticado dentro daquilo que já estava na cultura, no pensamento, e pergunta assim: faz sentido isso que vocês criaram? A gente vai fazer, mas faz sentido isso que vocês criaram? Tudo bem, nós estamos dentro. É isso mesmo, você tem certeza? Então, dentro do que você criou, faz um tempo, bota na herança, coloca na lei, vamos fazer sorteio. E aí volta de novo o questionamento do justo e do certo que eu estou levando para o líder, e o líder vai resolver. E aí, de novo, Moisés falou assim: ai Deus, é isso. Eu não sei mais o que é justo, o que é certo nesse momento da minha vida. Help, help. Né? Elas têm razão por aqui, mas elas têm razão por ali, mas elas têm que casar, né? A mãe delas tem que casar. Como é que a mãe delas vai ter filho de que nem Sara, 90 anos? E aí vai dar certo a, essa lei que você falou? Então, era isso que você queria dizer como sorteio? Era isso que você queria? O que que eu faço agora? Então, enquanto a gente, durante muito lindo esse judaísmo igualitário, e a gente usa as filhas de Selofahad como beira, eu acho ótimo, acho lindo, e não fosse aqui num estudo, para mim tá super legal, eu vou ficar quieta, mas quando a gente vai olhar um estudo, e a gente está vendo agora aqui, postura de líder com Moisés, todo líder vai ter que, em algum momento, se deparar com questionamentos que ele vai. Eu estou vendo, Renata, tua mão, já vou te chamar. Que ele vai interpretar, que ele vai achar que está vindo de um lugar e pode ser que esteja vindo de outro. E ele preferiu ter levado o questionamento para Deus, porque tem um outro, me dá, o Zohar, né? Falando que ele não quis julgar porque ele já estava tão queimado na fita
que ele falou assim: eu já sou contra a mulher, porque eu já me queimei com a história da Miriam, eu já me queimei com a história da minha própria esposa. Quando eu subi lá no morro e eu não peguei a minha mulher, e veio o meu sogro e me trouxe esse pó e me queimou. Todo mundo já me acha, né? Contra a mulher. Agora eu vou julgar esse caso aqui, eu vou ficar mal falado na tribo. Eu não quero julgar esse caso aqui dessas meninas. O que vão falar? Então, também tem um receio pessoal de Moisés de julgar causa, que ele vai falar assim: eu não sou isento, eu não estou aqui. Isso está no Zohar. É um midrash que eu achei muito legal. Ele vai fazer: eu não sou isento para julgar essa. A maturidade de um líder, quando a gente vê, assim, já depois do resultado, ai, as meninas ganharam isso, ganharam a causa, que coisa linda, show de bola. Mas se a gente começa a pensar no processo, um líder quase se aposentando, né? Nos últimos 3 meses antes da aposentadoria, saber quem vai ser o seu sucessor. Com essa demanda de Deus, fala assim: olha, Moisés, tem sempre o melhor para fazer. Você tem que descobrir qual é o justo. E vem umas demandas dessa nesse momento, na beira de chegar, de entrar na terra, o que eu faço? E aí me vem essas meninas, fácil, assim, super instruídas, super preparadas, desafiadoras, quase tão complicado como o Pinhas ali, só que aquele era mais explícito e essas aqui mais educadas, né? Mais elaboradas, mas numa saia justa tão grande quanto. Renata, pode falar. Terminei o pensamento. Oi. Obrigada, Raquel. Muito interessante aí a sua condução e você levantou algumas coisas muito interessantes. A primeira coisa que eu queria falar para você é que é o senso, né? Eu acho que está tudo, o senso, o questionamento das filhas, a divisão, o método de divisão de uma terra que eles nem tinham entrado ainda. Eles já estavam dividindo uma coisa que eles não tinham ainda. Então, como é que seria essa divisão, né? E eu acho que tudo isso está implicado em, em sustentar a credibilidade do líder. Por isso que ele leva a Deus, por exemplo, o questionamento das filhas, elas eram mulheres muito preparadas, como você está falando, e de um questionamento muito certo. E, quiçá, estavam despontando como líderes femininas ali tá certo? Que elas foram pleitear alguma coisa que, por justiça, era delas, por direito era delas, elas iniciaram o direito sucessório e elas certamente, se elas eram preparadas e estavam ativas numa demanda de um grupo feminino, elas estavam, quiçá, despontando como líderes femininas de uma vida que elas iriam ter numa terra que ainda não estava lá, né? E então agora, por que que Moisés, que tinha sido um líder fantástico, mas realmente fantástico, conversava com Deus face a face. Por que que ele vai questionar? Ele já vinha enfrentando aí uns entreveros aí, como líder, como condutor de um grupo que já não era mais o mesmo que ele tinha acompanhado, que ele tinha tirado e feito florescer, né? Eu acho que ele vai a Deus e é para que a decisão dele tenha credibilidade,
Porque se dissesse que era só dele, ela podia ter sido contestada, uma vez que ele já não era o líder que ele não era, que ele não era mais. Ele estava cansado, coitado. Não é brincadeira, né? Havia esse descompasso que o André falou entre a massa liderada e o líder, que já, coitado, estava velhinho também, né? Eu vejo assim. É isso que eu queria só observar e saber o que você acha. Acho que tudo que todo mundo acha na Torá tem espaço, né? Cabe, né? Não tem uma só voz. Claro. Se você acha, então é legítimo, claro, né? Obrigada. Obrigada, Raquel, obrigada. Ah, acho que a conversa, assim, sempre maior é nessa questão, assim, do que o assunto, né, que eu gosto, que eu achei interessante puxar hoje é exatamente esse papel do líder. Então, assim, ele levou para Deus, porque daí Deus legitimava o papel dele, né? É, acho que aqui talvez o lugar da conversa, né? Então, que líder é esse que precisa que Deus me legitime? Então, quem sou eu como coordenadora? Quem sou eu como chefe no meu trabalho? Se eu preciso que o meu chefe vá lá conversar com a minha equipe para me legitimar na minha equipe. Obrigada. Então, eu fico um chefe meia boca, eu não tenho autoridade com a minha equipe se eu preciso que meu chefe vá falar com a minha equipe. Eu já perdi, né, a minha autoridade com a minha equipe. Então, se Moisés foi falar com Deus por causa disso, né, perdeu, mané, perdeu. Ele deixou de ser Moisés. E não é essa visão que a gente tem, porque até hoje a gente fala de Moisés, para Moisés não teve como Moisés, né? Então ele não perdeu. Então, por que que ele foi? É esse que me intriga aqui nesse pedaço, porque ele não precisaria ou precisaria. Então, eu acho que assim, é, quando eu trago assim, e eu acho que aqui nesse grupo eu fico bem à vontade, né? Acho que assim, quando nós somos maduros, eu acho que a gente não precisa dessa legitimidade externa. A gente pode até demonstrar nossa fraqueza e demonstrar nossa fraqueza de uma fortaleza imensa, né? Então, eu acho que Moisés podia, sim, nesse momento da liderança dele, falar assim: não sei, não quero tomar atitude, não quero responder. Nessa eu tô fora, nessa eu vou deixar o meu chefe responder. Nessa, olha, boa pergunta, não sei. E isso, quando eu tenho 20 anos, eu não vou dizer não sei na frente da minha equipe. Eu vou inventar, eu vou enrolar, eu vou afirmar, eu vou, né? Eu vou criar a regra que vai afirmar aquilo que eu vou responder. Mas depois dos 60, se eu estou há 2 meses da minha aposentadoria, né? Cara, e eu falo não sei com uma assim liberdade e demonstra toda a minha experiência, né? Ao dizer assim, boa pergunta, eu vou perguntar para o chefe. E não é para me legitimar, pelo contrário, né? É só que nesse lugar que eu acho que continuaria na conversa do que você trouxe, né? É, Raquel, só uma palavrinha. Eu vejo Moisés nesse momento, ele se autoquestionando, talvez, não é? E eu vejo ele já num processo de aposentadoria mesmo, ele se autoquestionando e ele tendo um confronto interno consigo mesmo, com o que ele foi e com a forma como o processo todo estava sendo conduzido, para onde estava indo aquilo lá.
E acho que foi uma atitude assim, a característica de Moisés era a humildade, né? Então, ele reconheceu que, acho melhor perguntar, porque não vou saber exatamente. Também foi de humildade dele, que ele era o grande líder porque ele era humilde, E se questionava, lógico. né? Ele se questionou. André, Uma, uma discussão que eu tive, eu provoquei na segunda-feira, mas quero provocar, quero escutar a tua opinião. Eu perguntei se nessa finalização de Bamidbar estamos às portas de uma nova nação, se o que nós tínhamos vivido desde a saída do Egito era uma proposta política, societária, de formação de um país, a princípio, como líder Moisés. Moisés, e tem a ver com o que a Renata falou da ideia de humildade, mas ele usava sempre: o Eterno falou a Moisés e disse. Nós vivemos, nesses 40 anos, um estado de teocracia ou não? Vamos analisar o que é uma teocracia. A proposta de Moisés era montar uma teocracia. A proposta de Arão, o coanita, o sacerdote, era que a religião tinha o poder absoluto. Essas coisas que até hoje o Estado político de um monte de países se baseia muitas vezes na própria teocracia religiosa. Eu pergunto para você, você enxerga que a proposta, mesmo com sempre o Eterno disse, e Moisés falou com o Eterno, etc., mesmo assim, estamos deixando um estado de teocracia? Ou, na verdade, a proposta nunca foi uma teocracia? eu não vejo teocracia natural. Eu não vejo e nunca vi, porque é igual agora nessa paraxá e nesse exemplo. Deus dá sempre duas ordens, né? Então, Deus sempre tem duas vozes, Deus sempre se desdiz, né? Ele sempre dá duas. E aí, quando ele fala assim, vamos, não pode ter rei. Aí o povo pega e fala assim, mas eu quero rei. Então faz o que você quiser, né? Então, assim, é, se fosse uma teocracia, e aí tem uma coisa que era muito assim legal, até para fechar por causa da hora e ficar só em comentário, tem uma coisa assim do livro todo e dessa paraxá também, tem muita história, qual o papel dos sacrifícios, né? E os sacrifícios, colocando nessa. Eu nem ia falar, porque eu tirei os sacrifícios para pôr as filhas do Zelofarrad, né? Mas aí agora você trouxe eles de volta. Quando eu estava falando do aleatório, o papel, para mim, os sacrifícios, nesse contexto que eu estava trazendo, os sacrifícios é total o papel do aleatório. Então, em vez dos sacrifícios serem esse papel de obedecer a esse Deus, e essa coisa que vai criar essa teocracia, e essa coisa do medo, e vocês me obedeçam e me tragam o que eu estou pedindo, eu vejo nessa paraxá o sacrifício é a presença do aleatório na nossa vida. O sacrifício é aquilo que não faz o menor sentido, né? E ele vai servir para harmonizar o mal-estar, né? Vai harmonizar aquilo que nem sempre eu sei o que, que é o certo e o que, que é o errado, né? O sacrifício ele é muito concreto, aquele lugar que tangencia o certo e errado, mas vai harmonizar a minha sensação de culpa nesse lugar. Então Deus fala assim: bom, você tem esse recurso de fazer o certo para harmonizar o justo, né? E Isso aí, é quando você traz o sacrifício, você tem esse animal, você tem esse aleatório para harmonizar entre o certo e o justo. E aí, muito não bom. pode ser um Deus que te pede isso e que vai te pedir uma
teocracia para você obedecer cegamente e fazer aquelas coisas que a gente vê hoje em dia. Porque Porque você está sempre normalmente, harmonizando com sim, culpa. sim, a ideia de aceitarmos o caos como O humano, caos, não, o aleatório. Você está chamando de o caos, eu estou aleatório, chamando de o aleatório, aleatório. o aleatório. Que não é Porque, caos. porque a base de toda teocracia é o controle da mente da massa através da culpa. E como a gente tem um recurso de sempre esvaziar essa culpa, temos a mente sempre livre. Muito bom, Raquel, muito bom. Entendeu? Fechou. Então, não, assim que e você vê tudo em Yom Kippur, você fala desse aleatório nos sacrifícios, né? No Lazazel e tal. É isso, a gente tem essa ideia o tempo todo, né? É muito presente, então não pode Sim. ter um Deus teocrático que vai falar de aleatório. E a gente convive com isso no dia a dia, O que é bode, o exatamente bode, o bode que sai no deserto e você não sabe o que vai acontecer. Muito bom. um, um vai ser para Deus, o outro vai ser para o Azazel, cara. Um Deus que te pede isso, em sã consciência, para harmonizar a sua culpa, e a sua culpa é do aleatório, não preciso falar mais, né? Mora Raquel, Morandé, posso fazer uma pergunta, por gentileza? Só se for fácil. É, é, Vocês falaram, o Moré, André, ele trouxe uma coisa muito interessante, que é a questão contextual do que estava acontecendo naquele momento, né? E momentos antes desse episódio, Moisés ele teve um tríplice luto: perda de Miriam, perda de Arão e a perda do direito de entrar na terra. Esse luto constante que ele viveu anteriormente poderia ter influenciado ele nessa decisão? Eu acho que faz sentido nesse contexto. E por isso que ele não sabe mais o certo, o justo, e ele está nesse aleatório, essas perdas todas. Eu acho que sim. Ele falou assim: eu não quero mais julgar nessa, porque quem vai herdar? Eu não vou herdar nada. Eu vou agora fazer a regra de Meter herança. ali, me meter ali no meio. É, só completando o que o Ted falou, tem um Midrash, eu não sei se você viu esse aí, tem um Midrash Tanhuma que fala que Moisés simplesmente esqueceu, ele sabia a resposta, mas ele esqueceu. Enfim, dentro desse contexto aí que o Ted falou, dele estar sofrendo múltiplas perdas, mais a questão da idade, mais enfim, ele simplesmente esqueceu, né? Essa é uma justificativa, né, pela qual ele foi, enfim, teve que apelar para Deus nesse momento, mas ele sabia, ele só não se lembrou na hora, né, de qual era a regra, né? Que É, corrobora com essa ideia da maturidade. Sei lá, eu sim, já estudei isso, mas não sei, hoje eu não sei. é. E quantas vezes acontece Ah, isso sei com a lá, vou ter que gente pegar o hoje em dia? livro de novo, né? É, Faz 38 anos que eu tive no Sinai lá em cima. Cara, esqueci. não tinha o livro na mão ali para É para dar uma 38 consultada. anos atrás, Deus me falou. Agora eu não sei, né? É, É isso. acho que faz sentido. Humildade, né? Que a Renata estava falando, assim, esqueci. E Eu tô como com tantas outras coisas na cabeça. Ah, não, mas eu acho que também faz sentido, assim. Eu não vou herdar. Por que que eu vou guardar essa lei? Eu vou guardar as outras, né? Que estão mais me preocupando comigo, que tem mais a ver comigo. Então, isso que esse outro midrash que eu falei assim, eu vou julgar e vão dizer que eu não estou aqui nesse lugar. sim. Tem relação a isso que você estava falando, né, David? É, porque eu não estou envolvido, eu não tenho filho, eu não tenho nada. Como é que eu vou inferir nessa lei de dar terra para quem não tem filho, quando o meu filho não está? Então, ele também falou assim: aqui é um lugar que é sensível se eu der a minha opinião. Também não quero. O Midrash veio desse lugar aqui. Eu tenho perdas, eu tenho coisas. Melhor eu não opinar. Minha esposa não fala comigo, minha irmã morreu, não sei o que ela morreu.
melhor eu não me meter aqui, é terreno minado, né? Tá certo. É, antes a gente já está chegando mais ou menos no horário, temos mais alguns minutinhos, se mais alguém quiser fazer uma pergunta, mas antes que eu esqueça, só lembrar algumas coisinhas para quem está aqui e não teve, principalmente para quem não teve no último sábado, né? A gente a gente está caminhando de vento em popa e aqui eu falar isso na frente da Raquel é até estranho, né? A gente não conseguiu ainda, enfim, a capacidade de escrever um Sefer Torah. A gente tem esse plano no Neshama, né, de ter o nosso Sefer Torah. Ainda não chegamos lá, não temos a capacidade de, enfim, de encomendar um Sefer Torah para uma Soferet, mas se Deus quiser vai chegar esse dia. Mas a gente está pelo menos fazendo as capas do Sifrei Torá que a gente ganhou, né? Dos 2 Sifrei Torá que a gente ganhou. Então a campanha está indo de vento em popa, a gente enfim, já até encomendou, as capas vão vir de Israel, em breve estarão aqui, se Deus quiser, para Yamim Noraim. Quem ainda não, enfim, não pôde participar, né? Eu repito o que eu falei no sábado, a ideia não é a questão financeira, a questão de quanto cada um pode doar, mas muito mais a questão de todos participarem e serem, quando virem as capas do Sifrei Torah, novas 4 capas que a gente está mandando fazer, poderem dizer eu participei desse projeto, né? Então acho que é super importante todos que quiserem, enfim, tem 1000 maneiras de fazer isso. Qualquer dúvida, falem com a Laila ajuda, mas não deixem escapar essa oportunidade. A gente quer, enfim, temos em mente que até o final de julho a gente vai conseguir o que a gente precisa e conseguir principalmente a participação de todos. Isso é uma coisa. Segunda coisa, se Deus quiser, amanhã a gente já tem quase tudo esquematizado para as grandes festas. Já tivemos reunião essa semana para falar sobre liturgia, enfim, como vão ser as nossas grandes festas. Vocês devem receber, entre amanhã e mais tardar sexta-feira, um comunicado falando sobre, enfim, detalhes, horários, dias todo mundo já sabe, mas os horários, e questões de contribuição para grandes festas, enfim, fiquem atentos. E se Deus quiser estaremos quase todos juntos. Eu vou estar uma partezinha pequena porque eu tenho outros compromissos durante as grandes festas, mas enfim, a comunidade vai estar reunida tanto para Rosh Hashanah como para Yom Kippur. Temos essa semana, esse ano, a oportunidade de 2 vezes ouvir o shofar. Não esqueçam de pedir licença nos seus trabalhos para vocês poderem estar juntos nas manhãs, né? Às noites é mais fácil, as manhãs sempre um pouco mais complicado, mas já adiante temos um pouco mais de 2 meses até lá, dá para negociar com o chefe, chefe, fala com, enfim, seu chefe direto, fala com outro chefe, né? Para conseguir uma licença nesses três dias, né? Os 2 de Rosh Hashanah, 2 manhãs de Rosh Hashanah e o dia de Yom Kippur. Por fim, a gente falou no sábado, ainda não temos a data, mas vamos em breve iniciar um curso de Tfilá. Então, para todos aqueles que querem conhecer mais sobre a oração judaica, sobre a reza judaica, em breve teremos esse curso. Vai ser um curso à noite também, no nosso canal de Zoom. E por último, a gente vai ter um curso já adiantando um pouquinho mais, no comecinho de Elul, com o Daniel Zekri. A gente vai ter um curso preparatório para grandes festas, Slichot e tudo que vem atrelado a grandes festas. Então também se prepare, a gente vai divulgar em breve os horários, dias, etc., para que todos possam participar. Não vai concorrer nem com a quarta-feira e nem com a terça-feira que a gente tem em hebraico, né? Então vai ser o segunda ou quinta-feira, essa é a ideia, pelo menos, tá? E tem enfim, só para não dizer que eu não lembrei, aqueles que estão pensando em ir para Israel participar do Congresso da World Union em outubro, já depois de Yom Kippur, não deixem de avisar, a gente está começando -se a organizar já na parte prática. Então, só não deixe de avisar para na última hora não ficar perdido aí no ar a sua vontade, tá bom?
Acho que é isso, sábado nos encontramos, sábados vamos falar mais sobre a Parashat Pinchas. O Michel Freller vai estar no sábado, ele vai fazer a Drashá e já me avisou, avisa, me conta o que a Raquel falou, porque aí eu vou adotar uma outra linha, né, para sábado. Então vamos falar sobre outros assuntos no sábado de manhã, se Deus quiser, lá na Rua Bahia, todos convidados, inclusive a Raquel está convidada também. Se puder, enfim, tiver oportunidade, venha estar com a gente. E o André também, que eu não pude falar semana passada, né? Porque semana passada eu estava numa Shivá, mas André está super convidado para estar com a gente no sábado também, se puder. Tá bom? Mesmo sem voz, não tem problema. A gente leva um pouquinho de mel para você, André, não se preocupe. Mais alguma pergunta sobre a Paraxá, sobre o estudo, sobre, enfim, qualquer outro assunto? Sexta-feira tem Kabbalat Shabbat no residencial. E para quem já teve no residencial e lembra do Raul, né? Raul passou quase um mês no hospital, infelizmente, mas está de volta e essa é a boa notícia. Raul voltou ontem para o residencial, tá ótimo e tá louco para ver todos vocês, né? Então, quem puder tá na sexta-feira para dar um abraço nele, tenho certeza que ele vai ficar muito contente. Alguns já me confirmaram que eu estou vendo mexendo a cabeça assim, e eu sei que vão estar lá, todos mais do que convidados, né, na sexta-feira na Vila Mariana. Oi, Marcelo, não tinha te visto ainda. Tudo bem? Boa noite. Alguma pergunta mais para a Raquel? Aproveitem. Não é todo dia que a Raquel está aqui com a gente. É fácil escrever essa paraxá na Torá, Raquel? Você já escreveu essa paraxá? Gente, eu acabei de a Torá inteira e hoje eu acabei de fazer a revisão da Torá inteira, fase Torá 2. inteira? É mesmo? Já Uau! escrevi a Torá inteira e já revi a Torá inteira. Agora eu vou só esperar o ok para poder costurar. Puxa vida, que legal. Parabéns. E essa vai para Shalom, é isso, né? Que você tinha me contado, é isso? Essa Torá é uma encomenda para Shalom. Shalom. Aí Que agora eu legal. tenho vou fazer um restauro agora de uma Torá para Sip, que eu Ah, devo é? começar semana que vem. Tá bom. E aí eu vou aguardar, vou fazer a hora para poder escrever a Dana chamar. Oh, olha, então, olha, nem fala, nem fala. Nós estamos. Uma única prioridade a gente tem antes da Torá, que é a gente arrumar uma casa pra gente. Mas esse é outro assunto para outro Mas dia. A gente assim, tá. não, mas olha, é muito legal. Eu É, recomendo, quem quiser vai aprender, é muito legal. tá Quem bom. quiser vai estudar, porque é muito legal escrever um motoral, gente. Eu É imagino, muito essa é legal. uma satisfação incrível, né? Bacana. É muito aprendizado, é muito e consertar e fazer assim a conferência assim é muito legal. Muito Eu bom. sabia que eu ia gostar, mas eu não pensei que eu fosse gostar tanto. É, tanto assim, que legal, né? Muito Muito bom, legal. gente. Então, se não temos mais perguntas, eu quero agradecer mais uma vez a Raquel pela oportunidade de estar com a gente, pelo estudo, pelos ensinamentos, pelas reflexões e que a gente possa estar junto em breve, né? Pessoalmente ainda, seria melhor ainda, né? Se Deus quiser. Combinado, gente. Obrigada a vocês pelo convite e troca de ideias aí, muito legal. Tá bom. Boa Bom, noite para todos. Melhoras, André. Não abusa aí da sua voz. Para sábado tá ótimo. Hum. Tchau, gente. Boa noite Boa para noite, todos. boa noite. Fiquem bem. Boa noite. Boa Boa noite, noite, Nancy. obrigada. Beijo, boa noite, Nancy. Boa obrigada. noite, boa noite, obrigada. Obrigada. Ela falou.